fomos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Elza Soares, cantora. Pele, cabelo, traços que contam histórias e que por muito tempo foram inviabilizadas. No palco, 3 gerações que se encontram, cada um com um caminho diferente, mas unidas por um mesmo sentimento: resistir, existir e se afirmar. Então começou aos 11 anos de idade, eu fui me aprofundando, me aconchegando mais nessa questão da literatura, porque nós, pessoas da periferia, não temos contato diretamente com livros, né? A partir disso eu fui olhando ao meu redor, vendo que pessoas tinham alta capacidade de escrever, de se posicionar como pessoa negra em si no mundo literário, no mundo da escrita. E aí, ano passado, eu lancei meu segundo livro, intitulado Reino em Versos também. E eu pretendo seguir nessa jornada, já ganhei diversos prêmios lá em Santos, né, que era onde eu morava, e participava de diversas batalhas de poesias, justamente para fazer a minha voz transcender e ecoar nesse cenário. Para muitas pessoas, a descoberta da própria identidade nasce da arte, da poesia e da educação. Da periferia ao teatro, ele transformou experiências em cultura, criou um espaço de acolhimento e valorização da população negra em Picos. Eu, desde cedo, na luta, estudei num colégio que tinha o apelido de Passo Preto. Inicialmente era um peso horrível, porque eu tinha medo que os meus irmãos e os meus amigos ouvissem aquele apelido. Mas neste colégio eu li Martin Luther King, que dizia: eu tenho um sonho. E então eu fui vendo que a educação era a ponte, a estrada, o caminho para a mudança. Contar essas histórias não é apenas um gesto de bravura, é um caminho para romper o ciclo da violência e impedir que essas feridas se repitam. No meu local de trabalho, eu passei por um ato de racismo, aonde uma senhora quis me agredir. Me agrediu verbalmente e por conta de um brinde e um certo produto no qual não tinha mais, ela vai para um caixa de supermercado e diz assim: eu birro e não compro um certo produto, porque aquele negro não quis me dar o brinde. Uma senhora me defendendo e sabendo da situação, fala para ela: não diga isso não, que isso dá cadeia, isso dá processo. Ela volta a dizer conscientemente: é negro mesmo. É por isso que se diz aquele velho ditado: negro com ordem é desordem. Denuncie, entendeu? Faça como eu, vai até a delegacia, procura um ponto de apoio. O meu apoio foi o grupo GPO, foi o Luiz Paulo Barão, foi o Benevaldo, foi o Dr. Saulo, no qual se abraçou comigo e disse: amigo, essa causa não é sua, é nossa. São essas lutas, essas memórias e essas vozes que o Dia da Consciência Negra busca manter vivas, um marco para celebrar a cultura, a história e a resistência do povo negro, mas também para lembrar que a luta contra o racismo é diária e é coletiva. Francisca Trindade, uma mulher negra insubmissa, cuja trajetória de vida mudou paradigmas em relação à participação da mulher negra na política. Sônia Terra fala sobre o seu livro As Insubmissões de Francisca Trindade. O livro é resultado da sua dissertação de mestrado. Sônia Terra, jornalista negra, educadora social, superintendente de direitos humanos da SASC e tanta coisa, e principalmente mulher feminista negra assumida. Fala aí pra gente, você traz a história de Francisca Trindade, todas as mulheres, inclusive você, que fazem parte dessa história que, como você diz, as mais jovens não conhecem, né?
É verdade, as novas gerações não conhecem. Tudo bom? Que prazer estar aqui mais uma vez, porque esse programa é tudo de bom, né? É o nosso espaço, o espaço que a cultura tem lugar. Parabéns pela resistência, porque é também resistência continuar uma mulher, não é? Também negra, não é? Porque parda negra, e que mantém a resistência de colocar as nossas vozes para reverberar através do seu programa. Muito obrigada, em nome de todas essas mulheres que por aqui passam. Eu que agradeço. Então, esse livro, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado em Sociedade e Cultura pela UESP. E eu resolvi trabalhar, a partir da Francisca Trindade, as suas insubmissões enquanto mulher negra, né? O nome do livro é As Insubmissões de Francisca Trindade na sua trajetória como mulher negra. Eu fiz um recorte de 1980 até 2003, quando ela se foi. Mas não é uma biografia da Trindade. Isso. Esse livro, ele é todo um apanhado de um contexto histórico, político, cultural, social, da nossa cidade, do nosso estado, pós-ditadura, né? Nesse período de redemocratização, em que nós, mulheres negras, fomos nos descobrindo nesse processo mais protagonista, né? De assumirmos as lutas, de estarmos nos sindicatos, de estarmos através das pastorais, dos movimentos de igreja, nos inserindo nas associações de moradores, participando em várias áreas da nossa sociedade, colocando ali as nossas reivindicações, brigando, nos descobrindo também enquanto mulheres negras, nos nossos direitos negados, naquilo que a gente reivindicava, né? Então foi um momento muito efervescente para a nossa história. Quando eu escrevia, eu também me via o tempo inteiro nessa caminhada em que nós estávamos enquanto jovens, à época, não é? Bem mais jovens, que nós somos jovens há mais tempo, mas bem mais jovens, descobrindo essa importância da gente estar inserido. E aí no livro eu pego um pouco, assim, eu trago de Esperança Garcia a Francisca Trindade, para dizer que ao longo de toda a nossa trajetória, as mulheres negras sempre foram submissas. Elas sempre protagonizaram histórias. Elas nunca tiveram o papel da submissão, né, da acomodação, de se conformarem com o que está ali destinado a elas como mulheres e como mulheres pretas em especial. A gente sempre se inquietou, se incomodou, não é? Fomos insurgentes. Então, esse livro é um pouco disso a partir de algumas de nós. Eu trabalhei só com pensadoras negras, não é? Trabalhei com intelectuais negras que são referências para nós, como Bell Hooks, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Sueli Rodrigues, nossa, Sueli. Então, foram muitas as mulheres que me ajudaram, não é, a partir dessa sua intelectualidade, da academia mesmo, a poder ir fazendo esse entrelaçamento também com essa nossa história. Então, é um trabalho acadêmico, não é, mas que tem essa leveza de nos apresentar enquanto mulheres insubmissas, não é, em que erguemos as nossas vozes, reverberamos os nossos desejos. Sônia, eu gosto muito desse termo, porque já rompe com insubmissão. Né? Insubmissão. Essa luta eu participei no mesmo período, nós somos contemporâneas. É verdade. E eu pelo sindicato, o Teatro do Oprimido, o Teatro Feminista, que a gente lançou. Gente, e lembrando também da União de Mulheres. A União das Mulheres Piauiense, MP, que você foi uma grande ativista, Hortência Mendes, com que eu faço assim, menção. É uma história muito importante para a gente. Isso. E eu tomei como referência, na orelha, inclusive, aqui do livro, não é? A frase de Conceição Evaristo, que nos diz que temos de nos apropriar das nossas histórias. Se não as contarmos, ficarão esquecidas. Então somos nós que temos que contar.
nós somos educados a ler, não é, a história do colonizador. E a gente está desconstruindo isso. A gente quer contar as nossas histórias, né? Não história de submissão. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta. Ponha os olhos em mim! Brasil! Meu brasileiro! Eu sou Esperança Garcia do Piauí, escrava da fazenda Rudão, da coroa de Portugal. Casada, mãe de 2 filhos. A escola é maçã proibida para nós os trabalhadores. Cerca de 100 mil. Cerca de 100 mil. Apenas um sabe ler ou escrever. Eu sei ler e sei escrever. Raridade de nós os trabalhadores. Eu escrevi a carta de 6 de setembro de 1770. Eu escrevi a carta ao governador da capitania do Piauí. Contei-lhe sobre as perversidades e as trapaceadas que o administrador da Fazenda Real fazia contra nós da escravidão. Contei-lhe sobre as trovoadas